Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do podcast de hoje, mas antes eu quero que vocês nos sigam aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @Momento do Camp. Gente, estamos também no Spotify, então além de vocês nos assistirem no YouTube, também podem nos acompanhar no Spotify. E agora quero falar para vocês da nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada. Essa empresa que está há 18 anos no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E vamos dar agora início ao nosso bate-papo de hoje. Vamos falar um pouco sobre fertilizantes. E para conversar comigo sobre este assunto, eu estou com dois convidados. O primeiro que eu vou apresentar para vocês é o Edinarte Barbosa, que é gerente de fertilizantes da Agrícola Alvorada, engenheiro agrônomo com experiência sólida em vendas, administração e consultoria agronômica, atuando em empresas líderes do agronegócio, expertise em planejamento agrícola com forte conhecimento técnico e habilidade comprovada para trabalho em equipe. Edinarte, muito feliz em recebê-lo aqui. Não é o nosso primeiro bate-papo, a gente já fez um outro bate-papo em outra oportunidade, né? Num podcast aí da própria Agrícola Alvorada, mas dessa vez você está aqui conosco, nos dando a honra de estar aqui no Momento do Campo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Veridiana. É uma satisfação muito grande poder participar, contribuir com esse projeto que é maravilhoso, tem um alcance aí fenomenal. Agradecer pela participação e pelo convite e estamos à disposição. E uma outra convidada que está aqui conosco, que também entende muito aí do assunto, é a Janice, que é diretora de vendas da Mosaic, membro do Conselho Deliberativo Instituto Mosaic, mãe e corredora, olha só, profissional com sólida experiência no agronegócio, atuando em diversas áreas como comercial e técnica, adquirida em empresas do segmento do agronegócio com foco em grandes culturas, fertilizantes, hortifruti, produtos especiais, fertirrigação e nutrição de plantas. Então, a Janice Prestes, que hoje está aqui conosco. Janice, é um prazer tê-la também aqui conosco. Primeira vez aí que vamos conversar aqui no nosso podcast. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, o prazer é todo meu. Uma honra aqui aprender com uma figura tão ilustre aqui que é o Edinarte e um prazer conhecê-lo. Agradeço mesmo. Olha só, hoje então vocês estão aqui conosco para falar de um assunto que vocês entendem muito, né, gente? Que é fertilizantes. Acho muito interessante a gente falar um pouquinho sobre isso para o pessoal que estiver nos acompanhando entender um pouco, né? Então, queria primeiramente, né? Bom, Edinarte, eu vou entrar um pouquinho num assunto um pouquinho mais particular para a gente começar. Fala um pouquinho aí da sua trajetória aí no agro. Você também está na Agrícola hoje, diretor, gerente de fertilizantes da Agrícola Alvorada, que tem esse departamento bem interessante ali. Aliás, a Agrícola, como a gente já falou, né? Tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado. Fala um pouquinho da tua trajetória e, né, do seu trabalho na Agrícola Alvorada. Eu já venho do fertilizantes, esse ano eu já completo aí 23 anos, basicamente trabalhando com foco em fertilizantes. Foi o que me deu suporte, apoio a toda a minha carreira profissional até hoje. Trabalhei em algumas empresas já de fertilizantes, do outro lado da mesa, né? Trabalhava com a parte de vendas e hoje eu trabalho com a parte de fertilizantes na gerência de compras. Hoje nós temos um departamento dentro da Agrícola Alvorada que é responsável pela parte de todos os fertilizantes que vão para a Agrícola aí nas 18 filiais que a gente atende. Fico responsável, junto com a equipe,
pela parte de compras, distribuição, logística, entendimento e relacionamento junto com os fornecedores. Olha só, que interessante, hein? E agora vamos falar um pouquinho com a Janice, né? Que é diretora de vendas aí da Mosaic. Fala um pouquinho você também da sua trajetória aí no agro, enfim, para chegar aí até onde você chegou. Então, eu sou paranaense, né? Ponta-grossense. O Olha sotaque, apesar de ter saído já do Paraná há um bom tempo, o sotaque ele continua forte ainda, né? Com R super puxado ainda. Mas eu comecei, toda a minha carreira foi em fertilizantes. Eu comecei no Paraná. Depois morei aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, por quase 5 anos, ainda em fertilizantes, voltado para a agricultura de precisão. Depois tive uma experiência voltada para o mercado de hortifruti, mais voltada à fertirrigação, atendendo o Norte e Nordeste. E agora na Mosaic, completando quase 4 anos como diretora, né, de vendas, atuando no Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e Bahia. Então é uma sopa de letrinhas aí de estados, mas também aprendendo, acho que todos os dias, né, porque realmente o fertilizante, a área em si, é um setor que ele muda de um ano para o outro, a gente sempre tem boas surpresas, às vezes não tão boas assim, mas é muito dinâmico esse mercado. E somando aí junto com a Edinarte também, né? Adubeiro raiz, como a Edinarte que a gente costuma falar das pessoas que trabalham com fertilizantes, que são mais das antigas, né, Edinarte? Olha só, interessante. Bom, então eu acho que nada mais justo, né, gente, da gente começar falando um pouquinho do que se encaixa em fertilizantes. O que são os fertilizantes, gente? Fertilizantes, quando a gente vai para o conceito de fertilizantes, é todo produto ou substância química ou orgânica que você utiliza para fertilização, melhoria do solo e proporcionar às plantas uma condição que ela tenha um desenvolvimento normal, buscando sempre melhorar as produtividades. Então, fertilizantes ele pode ser de forma química ou de forma orgânica. Química, normalmente, é o que a indústria nos fornece, né? E de forma orgânica, normalmente, os compostos que a gente tem, seja ele resíduo de dejetos residenciais, seja ele dos resíduos de animais que você utiliza, né? Dentro da utilização na fazenda para você melhorar a tua condição de produtividade. Esse é um conceito assim mais básico, né? Falando de fertilizantes. É lógico que tem toda a complexidade quando vai para a indústria ou quando a gente vai para essa utilização, ela tem todo um trabalho que ela é feita para chegar ao fertilizantes lá no Big Bag, na propriedade, ele tem todo um processo, né, químico, industrial, que ele é feito ali para ele deixar em condições de utilização do produtor. E é importante também fazer realmente essa distinção, né, do fertilizante de origem mineral e o que é de origem orgânica, e até pelo andamento de todo o mercado, a gente também, dentro da complexidade que o Edinarte fala, a gente hoje também tem fertilizantes que são combinados, minerais, com uma fração orgânica. Então, é importante realmente ter essa distinção. A gente não vai se aprofundar aqui, mas é bacana como você trouxe, Edinarte. E a gente pode dizer, então, você falou dessa questão de, por exemplo, dejetos de animais, seriam o que é chamado de adubo, no caso? Como é que são a mesma coisa, não? É porque quando o termo adubo é utilizado, ele está muito mais relacionado à questão úmica, né, que é feito a respeito de fezes de animais. Você utiliza ele como esterco, né? Isso. Ele é a fração mais orgânica. Mas adubo e fertilizantes, na conotação, ele tem o mesmo objetivo, que é o fornecimento de nutrientes para as plantas, né? Só que vem com essa diferenciação. Ele vem de um modelo mais industrial, enquanto que o outro ele vem do modelo mais orgânico, utilizando mais o que você já tem na propriedade, resíduo de folhas. Só que ela vai mais para uma agricultura mais familiar, que você utiliza mais em horta. E quando você vai para as grandes áreas de produção, por exemplo, o milho, soja, o algodão, que são culturas básicas que nós temos aqui no Mato Grosso, para você utilizar esse produto, você vai demandar uma quantidade muito grande. Então, você faz, assim como a Janice disse, você faz uma combinação, parte do produto de origem mineral e parte do produto de origem orgânica, para ele ter uma questão de otimização de custo,
melhorar o operacional dentro da propriedade. Todos esses fatores interferem dentro da propriedade, né, falando dentro da porteira, na gestão de custo, melhoria da produtividade, utilização do recurso que ele possui ali disponível para ele. Interessante, né? Tá, então, agora, o que eu acho importante também a gente também iniciar pontuando a pessoa está numa propriedade, né? Como que ela faz, como é que ela vai saber o que ela vai utilizar de fertilizantes? O que seria o primeiro passo para o produtor quando ele vai em busca de um fertilizante? Bom, assim como fertilizante ou a planta, quando a gente vai olhar o ambiente, a planta é como se fosse uma pessoa. Vamos fazer uma analogia, né? Toda vez que você está sentindo mal, que você tem alguma infecção, que você tem alguma deficiência, a primeira coisa que o médico faz quando você procura um hospital, quando você procura uma clínica, é ele pedir o quê? O exame de sangue, para ver como estão toda a sua condição química, né? Vamos se dizer assim. E para o produtor não é diferente, só que ele abre mão da análise do solo. Né? Você fazer um diagnóstico bem feito através da análise do solo, ele vai fazer, através desse diagnóstico, ele vai fazer qual que é a limitação que ele tem, qual que é a situação atual daquele solo, para ele buscar a cultura que ele vai implantar, qual que é a dosagem, qual o produto. Então, assim, o passo principal para ele, vou entrar na agricultura, o primeiro passo é a análise de solo, fazer esse diagnóstico para ele ter a percepção de qual produto é mais viável para ele utilizar naquela situação que ele está naquele momento. E a indústria entra nesse sentido justamente para adequar os melhores produtos de acordo com a necessidade do produtor, porque quando a gente olha o Brasil, mesmo aqui no Mato Grosso, a gente tem uma diversidade de solos, diversidade de necessidades, diversidade de cultura. Então, é muito importante realmente ter produtos diversificados para poder atender as necessidades dos clientes. Então, a Mosaic realmente ela entra muito voltado para isso. Entender, otimizar os produtos, né, tentar estar voltada para a sustentabilidade realmente do negócio para desenvolver produtos, né? Então a gente já tem uma linha de produtos aí que estão sendo testados anualmente, justamente para se encaixar realmente na necessidade do produtor, de acordo com a análise do solo. E inclusive, de acordo com o que você está falando, eu imagino que cada região tem um tipo de solo, vamos dizer assim, né? Então, isso se adapta também ao tipo de solo tipo assim, vocês têm produtos para todas as regiões do país, né? Sim. Justamente porque... Sim, temos produtos e nós nos preocupamos muito em testar realmente em todas essas regiões para entender como que cada produto se adapta. E, na verdade, o que a gente fomenta é o produtor realmente testar esses produtos. Porque uma coisa é nós testarmos e outra é a propriedade do produtor, o que dá certo para ele. Então, a gente abre e incentiva muito esse fomento, justamente também com a Agrícola Alvorada, a gente fomenta esse tipo de trabalho a campo. Então, o fertilizante ideal para o produtor é também de acordo com essa análise, vai saber qual que é ideal. Mesmo que esteja numa mesma região, às vezes não é Exato. O mesmo produto que é utilizado, né? Exato. E quando a gente tem essa análise de solo em mãos, que o Mato Grosso ele tem uma característica diferente, que eles são grandes áreas, né? São grandes extensões de terra. E dentro do Mato Grosso ou dentro da propriedade, até às vezes dentro de uma mesma área específica, ele tem 2, 3 talhões que são diferenciados, que necessitam de um manejo diferente, de uma necessidade diferente, de uma cultura a ser utilizada de forma diferente também. Então, a importância do diagnóstico através da análise de solo é exatamente isso, você determinar qual o melhor solo, qual a melhor área para aquela cultura onde você possa explorar o máximo potencial que ela já tem de produtividade. E você utilizar o produto correto também na área correta, né? A gente costuma falar que dentro de fertilizantes, dentro da fazenda, você maximizar a produtividade é utilizar a área certa, com a planta certa, com o fertilizante certo, na dose certa, na época adequada. Então, assim, é uma série de critérios que quando você adota ele, você vai ter uma melhor produtividade
explorando esse conceito dentro do que você está fazendo o manejo ali na produção, né? É importante, né, o que você falou, né, do manejo dos 4 Cs mais a planta, né, que você usou. Exato. Num cenário onde a gente está encaixado no mercado, onde o preço das commodities não estão tão altos como tiveram, cada vez mais esse manejo, esse cuidado do produtor é mais importante para otimizar a sua produtividade realmente. Como produzir mais e melhor, contando no mercado que a gente tá encaixado nesse momento. Então, é super importante. Uma das conversas que normalmente a gente tem com o produtor é sempre a utilização do recurso mais escasso, né? E a gente vem dentro de 3 anos que o recurso mais escasso, não diferente de outros anos, mas em função do preço do fertilizantes, as variações de preço de fertilizantes, variação do preço de commodity, o nosso recurso mais escasso é o recurso financeiro. E todas as variáveis que o produtor normalmente ele trabalha dentro da propriedade, elas são definidas fora da propriedade. O custo do fertilizante, o custo de frete marítimo, o custo da logística. Então, o que ele tem que ser muito eficiente para dentro da porteira? É esse gerenciamento de custos. A gente volta novamente para a análise de solo. Ele determinar qual a quantidade adequada que não vai ter prejuízo para aquela cultura e também não vai prejudicar o fluxo de caixa dele. Então, assim, essa gestão ela é muito feita dentro da porteira com fatores que são definidos fora da porteira. E isso é uma dinâmica que o produtor ele tem que estar muito antenado com o planejamento dele e com o planejamento fora da porteira, que vai ter um reflexo direto na rentabilidade individual dele. A gente costuma dizer, né, Dina, que é uma empresa a céu aberto, onde a gente tem impactos diretamente ali que a gente não tem controle, né? O clima é uma delas e a gente foca muito na gestão do risco, né? Tentar entender, olhar os custos, né, que estão envolvidos quando a gente fala de fertilizantes, é aproximadamente de 30% a 35% do custo total que o produtor tem. Então, realmente... são volumes gigantescos, ainda mais quando a gente fala aqui em Mato Grosso, que é escala, mas são propriedades muito grandes, então realmente o controle, a gestão de risco, essa ponderação, a organização, o planejamento é vital para o sucesso do negócio. E para nós também como indústria, né? Todo o planejamento, a gente se planeja com o planejamento do produtor. Então, quando a gente fala de logística, como a Edinarte comentou, para a gente é importantíssimo que o produtor também se planeje antecipadamente para receber seus insumos, para a gente não tenha, né, um gap logístico importante de todo mundo querer carregar naquela janela onde a gente não consegue. A gente sabe dos problemas que temos, né, de gargalos logísticos em relação a portos, estradas, realmente tem que ter esse planejamento. Uhum. E vocês já viram algum caso assim, que de repente um planejamento que não foi feito adequadamente, uma análise de solo que não foi feito adequadamente, prejudicou de uma forma que foi de repente utilizado fertilizantes não adequados e que prejudicou toda aquela área? Vocês já viram alguma situação ou não? A gente não chegou a ver nada. Tipo, uma análise de solo que não foi feita correta. E aí utilizou um produto que não era bem aquele produto que deveria ser feito. Isso prejudicou a produção do produtor? Sabem de algum caso assim, não? Sim, o que é muito comum a gente perceber é um diagnóstico não mal feito, um diagnóstico feito de forma muito superficial. Por exemplo, como eu comentei antes, você tem grandes propriedades, né? E dentro daquela mesma propriedade você tem a diversidade de solo, de relevo, de estrutura, até o clima influencia dentro daquela região. Então, se você fez um diagnóstico mal feito, ou ele de forma muito superficial, você vai ter uma recomendação inferior de calagem. Então, assim, qual que é o erro? O erro é você estar dimensionando uma fertilidade inferior à que a planta vai necessitar. Então você vai ter uma menor produtividade, o teu resultado financeiro não vai ser o planejado
E outra, você está fazendo um investimento alto naquela área onde não vai ser coerente com o retorno econômico que você vai conseguir atingir, né? Isso, nós estávamos até conversando antes de começar o podcast. Na época que eu comecei, quando a gente falava em produtividade média de soja, a 55 sacos por hectare era o máximo. Hoje, quanto que a gente está falando de altas produtividades de Narte aqui no Mato Grosso? Hoje aqui no Mato Grosso a gente fala aí de 80, 85. Hoje é uma produtividade normal. Você vê em algumas propriedades, né? E não são áreas pequenas, áreas de teste, são áreas agrícolas bem desenvolvidas, né? E depende muito da questão climática, mas nós já tivemos anos aí, não essa última safra agora, mas na safra anterior, a safra que foi fantástica, né? O produtor, ele fazendo muito bem, desempenhando muito bem o trabalho dele dentro da porteira, né? E o reflexo disso é em produtividade, né? Quando você tem os fatores que você olha, como a Janice comentou, mas tem a questão é uma indústria a céu aberto. E realmente, quando o clima favorece, você tem um excelente resultado, né? Então, esse é um somatório bacana de ser avaliado, né? E para a gente sair, então, dessas 55 sacas para 80 e poucas sacas, não tem lugar para amadorismo mais. Então, olhar atentamente toda essa recomendação e como respondendo até a tua pergunta, a gente não consegue chegar no máximo potencial produtivo. Não no máximo, mas chegar próximo a isso. Então, como o Ednart falou, eu já presenciei alguns exemplos poxa, poderia ter colocado um pouquinho mais de fósforo na fertilização, poderia, ou colocou de menos. Com isso, se a gente não faz esse acompanhamento, se não tem um profissional que olhe justamente isso, então eu acho que o principal conselho é estar amparado de bons profissionais que indiquem o melhor caminho para, sim, a gente chegar nessas 80, 85 sacos por hectare, 70, dependendo da região e do solo também, porque diz muito, né, o tipo de solo. Então, seria isso, assim, mas realmente é super importante. E eu acho que você está pontuando um ponto que eu sempre falo que é super importante. A gente fala muito de pessoas especializadas. Então, como você comentou agora, é importante que o produtor esteja aí com uma equipe, sempre tá, né, Ednart, com uma equipe por trás que está ali, não é só ele ali, né, mas uma equipe especializada que entende do assunto. Como a própria agrícola, tem uma equipe, um departamento aí, né, de fertilizantes, que isso vai auxiliar que ele também faça a coisa certa, né? Exatamente. Desde quando a gente começa lá com os primeiros passos, né, análise de solo, diagnóstico, a recomendação de qual cultura, qual variedade, qual material que ele vai utilizar, qual tipo do calcário, qual tipo do fertilizantes. Tudo isso daí é um auxílio buscando sempre maximizar a produtividade, extrair o melhor do que tem. Hoje nós temos materiais de soja que produzem aí seus 180, 200 sacas. O Malavolta mesmo, ele faz um comentário de uma das publicações dele que de todos os fatores agrícolas que a gente consegue ter uma certa interferência, representa apenas 5% do potencial produtivo de toda a cultura. Então, ou seja, dentro do que a gente trabalha, de todos esses detalhes, o reflexo é muito pequeno. Então, a gente não pode ser muito superficial, a gente tem que ser muito assertivo. É pequeno, mas de extrema importância, né? Exatamente. Então, é fundamental onde você fazer esse processo muito bem feito para você conseguir alcançar o teu objetivo lá no final, né? E é interessante, né? A gente estava falando de profissionais, estar cercado de profissionais. A Alvorada, a exemplo da Mosaic, nós nos preocupamos muito com ter o produto certo, na dose certa, no local certo, como o Ednart pontuou. Que acaba que se você segue toda uma recomendação de como deve ser, o produto acaba sendo uma consequência natural. Você não vai vender o produto, você vai vender tudo o que o produto entrega de acordo com a necessidade do cliente. Então, você estar ao lado de empresas sérias, empresas comprometidas e realmente se preocupando na produtividade, o produto acaba sendo uma consequência. Então, a importância realmente de ter um profissional certo, seja um contratado, seja
nós da Mosaic, que também trabalhamos com essa questão de assistência, de estar ao lado do produtor, assim como a Alvorada, é de extrema importância. E vocês já encontraram, assim, produtores que estavam extremamente perdidos ou aplicando, né, o produto que não era adequado? Você já cruzou com esse tipo de situação? Eu acho que, na verdade, como, né, eu falei até agora, a gente não tem mais espaço para amadorismo, né? Normalmente, aqueles aventureiros que chegam na agricultura e tentam fazer as coisas da cabeça, não tem espaço, é um ano só e acabou. Então, encontrar assim, pessoas totalmente perdidas é muito difícil hoje, né, no nível não pode empresarial, erro, né? que a gente trabalha normalmente. Não sei se você tem algum ponto. Quando a gente fala aqui no Mato Grosso, me surpreendeu muito, né? Que eu sempre fui criado no Paraná também, em áreas pequenas. E quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, comecei a trabalhar o tamanho das áreas, né? E realmente a gente vê essa dificuldade assim, esse espaço para o amadorismo, hoje ele já não tem mais. Eu acho que a agricultura brasileira, ela já passou dessa fase. Né? Por quê? Porque hoje o custo de implantação de uma lavoura, mesmo que seja em uma área pequena ou em uma área maior, o custo de implantação é muito alto. Então não sobra muito espaço para você fazer ela de forma empírica. Né? Você tem que trabalhar de forma muito profissional. Sim. Assim como a Janice disse, você tem uma equipe qualificada. Hoje, quando a gente pega a questão de maquinários, por exemplo, maquinários hoje são fantásticos. Né, para você utilizar, e as diversas empresas que trabalham hoje a questão de plantabilidade. Hoje a gente, quando vai para o detalhe mais fino, né, buscando essa produtividade, o espaçamento de uma planta para outra, ela tem uma interferência grande na produtividade. Como que você vai posicionar aquele material, como que você vai fazer a distribuição desse fertilizante, se vai ser a lanço, se vai ser na linha, como que é a solubilidade dele, se é gradual, se é total, o teu tipo de solo, qual o tipo de fertilizantes, né, Janice, que você vai trabalhar, se ele tem uma interação ali com o ambiente, na parte biológica, que você pode estar trabalhando associado hoje também. Então, assim, tem uma série de fatores hoje que você consegue dimensionar, trazendo isso para dentro da porteira e facilitando o manejo que o produtor vai fazer. Então, assim, não tem mais esse espaço para amadorismo, né? Você tem que ser extremamente profissional hoje para trabalhar com a agricultura, né? Você falou até puxando um gancho importante, que você falou de solubilidade. E a importância de ter os profissionais certos para indicarem o caminho, porque às vezes entra assim numa questão tão técnica como a questão de solubilidade em fertilizante, e a gente está observando uma entrada muito forte de minerais complexos. Eu já vou explicar um pouquinho do mineral complexo. Quando a gente fala em fósforo, mineral complexo, ele dá uma solubilidade muito baixa. E quando é misturado ele num blend, tipo num 0,18,18, que é uma fórmula nitrogênio, fósforo e potássio, não precisa mostrar a garantia de solubilidade quando é colocado na mistura. Então, você às vezes confronta no mercado com 0,18,18 muito mais barato, por conta da matéria-prima inserida nele, que não é uma matéria-prima com uma solubilidade alta. E isso também pode afetar a produtividade. Então, se você tem as pessoas que sabem o que estão fazendo, sabem as fontes e podem indicar, olha, esse valor aqui, ele está um pouco distante, mas é por conta disso. Se o produtor compra ciente dessa diferença e como ele pode produzir a menos por uma questão de solubilidade, lógico, vai depender de toda a análise de solo, de entender como que está o fósforo da área dele. Então, essa importância de saber com quem você está né, sendo assistido para te amparar também nesses detalhes técnicos que às vezes os produtores não entendem, também às vezes não tem nem obrigação de saber as atualizações em relação a esse tipo de química dos fertilizantes. Um dos propósitos, né, do Departamento de Fertilizantes da Agrícola Alvorada é exatamente fazer esse acompanhamento. Nós temos, dentro do nosso departamento, a gente tem um controle que a gente segue toda a legislação do MAPA, né, que determina qual a utilização, qual a composição, quais são os teores que você tem que ter nas garantias físicas ou químicas do produto.
E a gente faz esse acompanhamento junto com a propriedade. Então, você, quando está recebendo fertilizantes, a gente sempre está coletando material, enviando para o laboratório, fazendo um recheque da qualidade do produto, né, para trabalhar junto com o fornecedor, trabalhar junto com a condição do produtor também, para estar certificando que ele está recebendo exatamente aquilo que ele comprou na propriedade. Então, assim, são alguns fatores diretos ou indiretos que, quando você tem um profissional certo e tem esse conhecimento, ele auxilia muito, né, no desenvolvimento da sua atividade, né? É isso. Bem interessante. E dentro da Agrícola vocês têm os parceiros também. No caso, a Mosaic é uma das parceiras da Agrícola Alvorada, né? Nós temos, dentro da Agrícola Alvorada, nós temos 4 principais parceiros que trabalham conosco, né? E a Mosaic é uma das empresas, né? E a gente trabalha muito com foco pensando na questão tanto da qualidade dos produtos, mas também pensando no longo prazo, né? A gente tem um direcionamento muito grande pensando em sustentabilidade, né? Porque não é importante só o que eu faço hoje, mas é como que eu estou deixando o meu solo, como que eu estou deixando a propriedade, como que está a minha capacidade de produção pensando daqui a 5, 10, 100 anos. Né? Isso é importante a gente estar avaliando agora. Né? E a Mosaic, dentro da parceria que a gente tem, é exatamente com esse foco, não só olhando a questão comercial, mas também a questão do social, do ambiental, das gerações futuras. E isso faz com que a gente esteja inserido num contexto buscando não só a sobrevivência atual, mas também as gerações futuras, né? Garantindo as gerações futuras. Janice comentou que há 20 anos atrás a gente tinha a produção de 35, 40 sacas de soja e hoje é 80. Quando você pega o Mato Grosso, a área de plantio ela vem não acompanhando a mesma proporção, uma taxa de crescimento de 3, 3,5% até 4% ao ano, a taxa de crescimento, mas a taxa de produtividade ela saiu aí em 20 anos de 35, hoje nós estamos falando de 70, 75, 80 sacas por hectare. Ou seja, você está otimizando aquela área sem precisar, sem ter a necessidade de fazer uma abertura de uma nova área e angariando uma maior produtividade por unidade de área aberta que você já tem. Isso para nós é fantástico, né? O incremento de produtividade, né? Não é à toa que o Mato Grosso hoje é o principal estado produtor do Brasil na área de grãos, né? E a gente, olhando muito para essa parceria, né, falando em sustentabilidade, puxando também o gancho para sustentabilidade, a Mosaic ela respira sustentabilidade. Então, desde o desenvolvimento dos nossos produtos, a gente também está com um projeto que a gente começou aqui no Mato Grosso, é o projeto de logística reversa de bags. Em 2022, a Mosaic foi a primeira empresa a lançar, a começar a trabalhar, na verdade, com Big Bag de resina pós-consumo, de PCR. Então, qual que é o nosso objetivo? Nos próximos 4, 5 anos, ter todas as nossas unidades e os parceiros com 100% de bags recicláveis. E voltando, né, esse projeto piloto, onde a gente começou de logística reversa, aqui começando ali pela 163, onde a gente espera os produtores, os parceiros engajados nessa iniciativa, para daqui a um tempo que a gente não precise falar da importância da logística reversa dos big bags, né, que são as embalagens que nós fornecemos nossos produtos, que seja natural como acontece já nos químicos. É interessante porque na semana passada a gente inclusive teve um episódio falando de logística reversa no agro, então vocês também estão, né, a Mosaic também está com esse projeto. Sim, estamos com esse projeto. Tem uma empresa, uma startup que nos assiste, nos ajuda, chamada Iató. Então, hoje, já para tudo que acontece dentro das nossas unidades, a gente já está com um projeto super robusto, colocando em prática, já para otimizar todas as embalagens que nós recebemos de fornecedores, já para reciclagem. Então, isso já está muito mais maduro. E agora, da porteira para fora, né? Agora, nessa iniciativa começando aqui no Mato Grosso, a gente começou esse ano. Projeto de logística reversa. Sensacional, né, Ednardo? E quando a gente fala em sustentabilidade, né, Veridiana, hoje a gente tem as grandes práticas na agricultura que estão sendo adotadas, a questão de sustentabilidade, ESG, que a gente já teve até a participação nossa aqui também. Dentro desse segmento,
que a gente percebe? A gente percebe que da porteira para fora, a indústria ela tem uma preocupação e ela leva essa comunicação muito clara, né? A indústria tem essa comunicação de sustentabilidade, das boas práticas que ela utiliza. E é engraçado que quando a gente olha para dentro da porteira, que já quase que no papel de produtor, quando você olha para dentro da porteira, ela é feita da mesma forma que é feito na indústria. A gente tem a reciclagem de produtos químicos, das embalagens de produto químico, a gente tem a questão das áreas de reserva, a proteção de áreas de mananciais, tudo isso tem, só que a comunicação por parte do produtor que eu acho que ela é falha, né? Eu acho, a gente estava até num evento recentemente, até falando de big bags, de recicláveis, do problema do plástico no mundo, e a gente comentou sobre isso. Eu acho que o agro em si, mesmo o produtor, ainda, tipo, a indústria sabe o que os produtores fazem, tudo que eles fazem girando em torno da sustentabilidade. Só que a sociedade, ela não tem a menor noção. Às vezes, quando eu escuto assim uma pessoa que não é do meio e não sabe a grandiosidade das coisas que os produtores fazem, da porteira para dentro. Não sabem, às vezes, nem o que a indústria está fazendo, todas as iniciativas e parcerias que a indústria faz, pensando na preservação, pensando em nascentes, em preservação de nascentes. Vou até puxar um gancho até para o Instituto Mosaic aqui, que eu sou membro do conselho. O Instituto Mosaic, para mim, foi um presente, na verdade, né? Um dos presentes da minha vida profissional é fazer parte do Instituto, onde o Instituto ele tem alguns pilares, né? Muitos voltados também para a sustentabilidade, mas tem o pilar da alimentação, do social, e a gente tem também o edital da água, né? Muito voltado para a preservação. A gente está indo para a 6ª edição do edital da água, onde várias empresas, instituições de ensino inscrevem seus projetos. E esse ano a gente teve um recorte voltado para a primeira infância. Mas normalmente a gente foca em comunidades carentes, em comunidades em situação de vulnerabilidade, onde a gente analisa esses projetos. Então, em termos assim, de números, até agora, as edições anteriores, a gente pôde contribuir com a recuperação de aproximadamente 120 nascentes. A gente investiu junto com com todos esses projetos em mais de 200 projetos ou de saneamento básico ou de recuperação de mananciais. Foram quase 64 mil árvores plantadas até agora com esse projeto, só com essa iniciativa do edital. E outra coisa que a gente foca quando a gente escolhe esses projetos, é que eles tenham a sustentabilidade, eles se retroalimentem. Não é simplesmente a Mosaic vai lá, vai dar um valor X e pronto. Não, é realmente qual que é a durabilidade, quem que vai apoiar, como que vai ser desenvolvido, é todo um acompanhamento. Assim como todos os pilares hoje, que é o que o Instituto Mosaic tem, voltado para várias iniciativas. A gente podia gravar até um podcast só falando das questões do Instituto, porque realmente não é só aquela ação que você faz uma doação, que não seja importante, né? A doação em determinados momentos é importante, mas todos os projetos são projetos de longo prazo, onde realmente a Mosaic ela se faz presente, pensando na comunidade. Enfim, assim, é de uma grandiosidade assim, fantástica mesmo. Não é porque eu trabalho na Mosaic que eu estou falando isso. Se eu fosse trabalhasse externa em outra empresa, eu ia também me encher de orgulho em falar todos os projetos do Instituto Mosaic. Mas isso é sensacional, né, Ednardo? Eu acho que ele é quase que fundamental, né? Quando a gente fala da questão que a Janice trouxe, da questão da comunicação, a melhoria da comunicação de que o produtor já faz, e hoje eu vejo tantas notícias, né, degradativas falando do agro, que o agro é uma falta de conhecimento, eu acho assim, das pessoas que são os interlocutores, uma falta de conhecimento específico daquilo que realmente acontece dentro da agricultura. Né? Porque se a gente for ver o trabalho do dia a dia de um produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, o esforço que ele faz para ele buscar produzir o alimento e ainda manter uma condição de vida que seja uma preservação
nesse momento e para gerações futuras, é fantástico. A gente senta, independente do local, independente do estado do Brasil, se você senta no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Amazonas, no Acre, que você vai conversar com produtores, a preocupação dele não é só com a questão de como reter ou como buscar uma alta lucratividade. Ele está preocupado também em deixar aquela condição que ela seja para utilização dele e de gerações futuras. A gente pega o Brasil, estava vendo uma reportagem esses dias, o Brasil ele exporta aí para quase 190 países. Gente, sabe quanto de alimento que a gente coloca na mão de pessoas que a gente está envolvido direto ou indireto, né? Porque muitas vezes você pode estar exportando um grão de soja, um grão de milho para um determinado país e dali ele vai surgir um óleo, vai surgir um outro produto que vai estar na mão de outras pessoas, de outros países. Então isso, quando você olha a cadeia, ela é fantástica, né? E o trabalho que se tem para fazer isso é muito suor, é muita energia gasta, né? Então quando a gente fala de o trabalho que é feito pela indústria, como projetos como esse, que é olhando enquanto indústria que está fora da porteira, mas olhando o que ela pode contribuir para dentro da porteira, isso é fundamental e a gente tem que valorizar projetos como esse, né? Por quê? Porque é o que vai estar definindo o que a gente vai estar levando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Nas gerações futuras, a capacidade de ter uma vida plena, como a gente vive hoje, acesso a alimentos saudáveis, acesso à água, sem a necessidade que a gente vê em outros países, da questão de água poluída. Então, assim, tudo isso é uma contribuição fantástica, né, para o que a gente tem agora, né, mas pensando sempre no futuro, né? Nunca de curto prazo, sempre de longo prazo, né, Janice? E acho que cabe o desafio para nós da indústria, para os produtores, para parceiros, entender o que a gente pode fazer para dar voz para a sociedade que não está no meio agro, conhecer mais tudo que a Alvorada faz, que a Mosaic faz, que os produtores principalmente fazem. Porque muitas vezes os produtores são pintados como vilões. A gente está, né, contaminando todo o sistema, enfim, a gente realmente passa uma imagem super negativa, às vezes, que a sociedade não tem essa leitura. Então, acho que cabe esse desafio, realmente, de como que a gente pode ajudar a sociedade a conhecer mais, né? Porque só a gente fala ali, isso a gente só fica muito no meio, no agro. Então, o que a gente pode fazer junto, hein, Dinarte? Vamos pensar mais. O que podemos fazer? É um desafio, né, gente? Porque, realmente, o que a gente percebe é que, às vezes, as pessoas que não têm o contato com o agro, que, de repente, estão em centros mais, grandes centros distantes, principalmente, né? Às vezes não tem uma noção, realmente, como que funciona uma lavoura, que tem mínimos detalhes, tem leis, né? Tem, vamos dizer, regras, né? E acha que só é feito X ou Y, enfim, tem uma visão totalmente errada do trabalho do produtor e tudo que é feito para que ele coma, né? Que a pessoa tenha ali o seu alimento na mesa, que tenha roupa para vestir. Justamente, a distorção, né? Porque eu já peguei acho que até meio polêmico de falar, mas desde o aprendizado das crianças, já é um aprendizado que nós já falamos sobre isso aqui também. Que recorre ele direciona ao erro, né? A agricultura familiar é super importante, a agricultura empresarial é importante também, porque senão a gente não consegue alimentar o mundo. Exato. Então, entender realmente, dar o conhecimento necessário para a sociedade. Senão a gente polemiza demais, né? Começar a falar sobre os detalhes. Que a gente conseguiria estender, porque também. Realmente aqui a gente já teve, já trouxe aqui pessoal da agricultura familiar, que é um trabalho sensacional. Sempre fui fã do trabalho, né? Desde a época que a gente tinha um programa de TV, fiz muitas reportagens né, com a agricultura familiar, achei incrível, mas infelizmente nem todo mundo conhece, né? E essa questão que você pontuou agora das crianças. Existem locais, apostilas que já vêm com informações que não são as corretas, né? Então, assim, realmente nós teríamos assunto dentro disso que se estenderia bastante. Que é importante realmente, que a gente tem que pensar, né? Agora, como você falou ali, a gente tem que pensar juntos
né? Enfim, é algo assim, junto de muitas e muitas pessoas, de Muito. como avisar, como informar melhor a sociedade do que é feito no agro, né? Com certeza. E de como que é feito esse trabalho também, né? De como que a gente pode unir forças, né? Unir forças, Unir essa palavra forças. aqui. Para a gente fazer isso, sempre pensando na indústria, na distribuição, no produtor, de que forma a gente pode fazer de forma coletiva, como que a gente pode tornar isso possível e mais viável, né? Quando a gente pensa, mas é difícil de conseguir fazer, de mudar o conceito. Não, não é mudar o conceito, é de você levar o conceito correto. Exatamente, mostrar a realidade, né? Exatamente. O Cortella, numa das palestras dele, fala, vaca não dá leite, né? Tem que ensinar isso para as crianças, né? O leite não dá na caixinha do Não supermercado. vem na caixinha do supermercado, né? Você tem que ir lá, tirar, você tem que cuidar daquele animal. Então, Exato. assim, É isso. levar esse conceito, né, dentro do aprendizado, pensando desde a alfabetização das crianças, como que você leva isso para a sociedade, que eu acho que tem uma falha muito grande nessa comunicação, né? E a importância também da gente entender dos outros setores para também a gente conseguir falar. A gente falou em agricultura familiar. Voltando até o próprio instituto, a gente também tem, a gente chama de projeto Village, onde a gente ajuda algumas comunidades, muito pautado na sustentabilidade. Tem algumas regiões que a gente já está há 4 anos, voltado para a agricultura familiar. Também, desde a comercialização, entender, colocar um técnico lá, dando todo o suporte para essas famílias. Então, é fácil, apesar da gente estar inserido no meio onde a gente está aqui no Mato Grosso, vinculado a grandes propriedades em todo o Brasil, muito voltado na produção de larga escala, a gente também se preocupa em entender a agricultura familiar e amparar da maneira que a gente consegue também com essas frentes, com esses projetos, também via Instituto Mosaic. Interessante, né? Eu falo que aqui a gente vai aprendendo e conhecendo, né, de tudo um pouco dessas empresas aí que realmente pensam no amanhã, pensam no futuro. Mas, Janice, já que a gente tá aqui, vou aproveitar o gancho de tudo isso. A Agrícola Alvorada é uma empresa, né, que é local e que se expandiu aí pelo estado todo, né? Como a gente já falou, 18 unidades e tal. Como você, que é de uma empresa como a Mosaic, enxerga a Agrícola Alvorada, essa expansão toda, ver onde a Agrícola chegou, com o respeito que a empresa tem aí no mercado do agro? Justamente, eu vou até responder como o próprio Ednart respondeu. Então, a gente olha a Agrícola Alvorada realmente como uma empresa consistente. A gente busca parceiros fortes, pensando também no amanhã, né? Nessa sustentabilidade das relações. Então, quando a gente olha a Agrícola Alvorada e vê todo o caminhar dela até aqui, a gente percebe passos consistentes. E a Mosaic, ela se preocupa muito com isso, né? Ter as relações, porque no final não são CNPJ, são pessoas, né? O Ednart, a Janice, e a gente acaba que tem até uma frase do Simon Sinek que fala exatamente sobre pessoas. 100% dos nossos parceiros são pessoas, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% da nossa equipe são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu gosto muito disso, porque acaba trazendo para o nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de Alvorada, a gente olha nessa perpetuidade das relações humanas e pensando no negócio, na longevidade, nessa parceria, que está sólida e vai permanecer sólida por bons anos, né, Ednart? Buscamos isso. Buscamos né? isso. Buscamos isso. Assim, quando a gente fala hoje de... Fazendo um comentário, né? Fazendo analogia hoje. A sociedade hoje, ela está numa comunicação muito... Eu falo que o WhatsApp, ele veio para... É uma frase que eu desconheço o autor, mas o WhatsApp, ele veio para aproximar pessoas que estão distantes e distanciar pessoas que estão próximas, né? E quando a gente vai para o ambiente comercial, essa questão da relação entre pessoas, né? Que a Janice disse que você não é um CNPJ, vocês são CPFs, né? A empresa é CNPJ, mas ela é gerida por pessoas que são CPFs, né? E é engraçado quando você olha essa questão da relação, de você estar junto, de você realmente se sentir presente, se sentir participante. A gente fala muito que dentro
olhando para dentro da Agrícola Alvorada, o nosso profissional de campo ele tem que ser relevante para o produtor que ele atende, levando uma solução adequada, ele estar ambientado com o trabalho que ele faz, o conhecimento que ele faz, o conhecimento que ele leva para o produtor, o conhecimento que ele traz do produtor para a distribuição e a distribuição para a indústria, e a gente trabalhar de forma sinérgica, unindo forças, né, que eu falei há pouco, que a gente tem que trabalhar de forma colaborativa, é exatamente nisso, né? Por exemplo, às vezes a indústria ela está indo para um segmento onde a dor do produtor é outra, né? Então, assim, como que a gente pode conciliar a necessidade do produtor com o que a indústria está olhando lá fora? Isso daí é fundamental. E o profissional de hoje, ele está muito mais conectado ao ambiente da comunicação virtual e ele esquece dessa proximidade, né? A gente sente falta hoje de profissionais que realmente estejam preocupados com o eu, né? Com o eu produtor. Não só olhando a fatura ou o que ele pode trazer de receita. Não, não é isso. É realmente de preocupar com a atividade dele. A receita é um fator, eu costumo falar que a receita ela é um efeito secundário. Por que efeito secundário? Se você fez o teu trabalho muito bem feito no setor primário, o secundário ele vai vir como resposta, né? Então, assim, e isso é no relacionamento do produtor com a distribuição com o produtor, a distribuição com a indústria com a distribuição, com o produtor. E isso é fundamental. Essa relação ela tem que ser de proximidade, né? Entender o outro. Eu só consigo entender o outro quando eu tiro um tempo para mim ouvir, para mim ter realmente aquela necessidade de não ouvir e não escutar. Ouvir e escutar, né? O que realmente está se passando para que eu possa, de alguma maneira, contribuir de forma construtiva ali para aquilo, né? Sem dúvida. É o aprendizado dessa geração, né? Escutativa, empatia, né? Para preservar realmente as relações que dizem muito. Interessante. Bom, gente, eu vou até aproveitar que vocês estão aqui para a gente falar alguma coisa a respeito de mercado, né? Do mercado atual, como está. A gente havia comentado um pouquinho antes, né? De iniciar aqui o nosso episódio. E por que a gente fala isso? Porque ele muda toda hora, né? E nada melhor do que aproveitar hoje, dia 29 de agosto, quinta-feira. É a última quinta-feira do mês, né? De saber, da visão de vocês, como que tá esse mercado agora, o que vocês conseguem enxergar aí no momento. É pertíssimo da janela de plantio, né, Tinarte? Exato. E realmente, o mercado como um todo, não só de fertilizantes, do agro, é muito dinâmico, né? A gente passou recentemente por pandemia, por guerra, onde um ano é diferente do outro e a gente sempre espera que o próximo seja melhor, mas às vezes, né, acontece alguma coisa assim muito diferente que a gente não estava planejando. Mas, de maneira geral, acho que o mercado em si, quando a gente olha para um cenário de 2, 3 anos atrás, onde a gente já estaria pensando em Mato Grosso, já em soja, acho que 26, 27, né, Tinarte? Possivelmente. Então, já comparando com o ano passado, que era um mercado já mais atrasado, isso falando de fertilizantes, milho safrinha, a gente está atrasado comparado com o ano passado. Soja, a gente já finalizou em grandes regiões, aqui a maior parte das regiões do Mato Grosso, ainda tem os saldinhos para acontecer, entrando muito em repique de soja, mas isso traz aquele alerta que normalmente a indústria fala muito, que é a questão do gap logístico que a gente acabou de falar, para não deixar concentrar muito na janela, muito próximo da janela de plantio. Então, esse é o principal gargalo, já falando um pouco já de safrinha. Então, quanto mais os produtores puderem antecipar até a sua decisão de compras, porque, como você mesmo falou, é um mercado muito volátil, principalmente em nitrogênio, que o nitrogênio é um dos principais insumos para o milho safrinha, quando a gente pensa nisso. Então, é um mercado super volátil que responde, assim, quase que imediatamente em qualquer questão geopolítica que aconteça no mundo. Então, é preciso realmente se antecipar e a gente também não pode tomar decisões antes do produtor também tomar suas decisões. Sair investindo em compras sem ter assim uma segurança também do lado da indústria.
Então, em relação ao mercado, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa em relação de antecipação. Quando a gente vai para mercado, Mato Grosso é o maior player hoje de necessidade de fertilizantes. Né? E a gente vem assim, os fatores indiretos. A gente há 6, 8 anos atrás, quando falava no mercado de fertilizantes, um cenário de longo prazo, você conseguia ter uma visão muito assertiva de 2, 3 meses. Hoje, no cenário hoje de fertilizantes, quando você tem uma visão muito assertiva de fertilizantes, você está falando num cenário de 2, 3, no máximo 4 semanas, ou seja, dentro do mês, né, você tem algum fator que pode mudar muito a dinâmica. Então, a questão da antecipação, ela é fundamental. Nós estamos aí há praticamente 15 dias do início do plantio, né, de terminar aí o vazio sanitário. E a gente ainda tem um mercado grande de fertilizantes que está chegando nos portos agora para internar a matéria-prima, trazer isso para o interior, trazer para a indústria, o efeito da logística. Ou seja, esse ano foi um ano completamente atípico do que aconteceu nos anos anteriores. O produtor, a relação de troca, que é muito utilizada aqui no Mato Grosso, para o cloreto de potássio, ela ficou favorável. Para os fosfatados, ela ficou acima do que era a expectativa do produtor, ele postergou a compra dele, a indústria não se posicionou conforme ela deveria para ter esse produto no período adequado, ela também ficou refém dessa atitude, dessa decisão do produtor e acarretou que nós vamos ter, aí a gente vai passar por um ano novamente com dificuldade, com uma necessidade de atendimento do produtor, mas, como se diz, da mão para a boca, né? Exato. Ele vai ficar muito assim, vai receber o produto muito em cima do plantio, enquanto que o ideal é o melhor produto que eu falo é o produto disponível na fazenda. Né? Então, ou seja, ele antecipar a compra, ele trazer esse produto mais cedo, ele está garantido para ele não ficar refém desse mercado, da logística, do porto, da necessidade da indústria. Costumo falar que a indústria ela tem uma capacidade, eu produzo 2.000 toneladas por dia. Cada dia que eu deixo de produzir essas 2.000, eu não consigo naquelas 24 horas seguintes colocar essa produção, ou seja, o que ela não produz agora, ela vai ter que produzir no dia seguinte, e assim sucessivamente. Porque nesse período, né, nesse quarter que a gente chama, a gente está com todas as unidades em capacidade máxima. Então, se falhar ou se postergar, a gente não consegue recuperar muito mais adiante. Então, por isso que é super importante o planejamento do produtor, dos canais de distribuição para a compra acontecer planejado, porque tem toda a questão de portos, tem essa questão geopolítica que pode acontecer alguma coisa, então tudo impacta de uma maneira negativa, vamos dizer, no recebimento do produto. Então é super importante realmente. E aí, atrelado ainda uma questão, uma relação de troca que o Ednart trouxe, então o produtor ele precisa ajustar essa relação de troca para, no mínimo, ali antecipadamente pagar os custos. Para se ele quiser ficar arriscando com o ganho, ele pode ficar arriscando com o ganho, mas desde que seja feito de maneira antecipada isso, para minimizar. Porque se um produtor só pensa, se eu vou postergar, o vizinho dele também fizer a mesma coisa, acontece o que está acontecendo esse ano. A gente está, em relação a estoques, quando a gente pensa no mesmo período do ano passado, a gente está com um estoque geral de todas as matérias-primas 200 mil a menos do que ano passado. É uma matéria-prima destacando menos que outra, muito menos fósforo hoje no Brasil, então está mais justo. Então, realmente é uma problemática que acaba tendo uma dimensão bem grande e impacta o produtor também. Então, a ideia, o correto, então, é realmente ter um planejamento, né? Planejamento é a chave. Planejamento e gestão de risco, né? De acordo com a relação de troca que funciona para cada produtor no final. E como é que vocês enxergam? Como o Ednart pontuou, vazio sanitário encerrando 15 de setembro, o produtor já pode começar a plantar a soja, né?
Já existe essa expectativa? Como que vai ser o clima? Vocês conseguem enxergar algo nesse sentido aí? Porque isso afetaria também a parte de fertilizantes? Afeta diretamente, só que esse ano, né, como as margens estão mais justas, o produtor também tem que pensar que ele também não pode arriscar, ele tem que ficar muito de olho no clima. Então, em outros períodos onde a gente percebia um risco maior do produtor, eu vou plantar no seco mesmo, sem ter previsão de chuva. Eu acho que esse ano não vai acontecer isso, como aconteceu no passado, né, Tinardi? Eu acho que o ano passado ele está muito evidente ainda na mente do produtor, né? A gente teve o ano passado aí uma condição climática para o Mato Grosso, que eu desde quando eu estou aqui, 2018 estou aqui em primavera, não tinha visto, né? Uma situação assim, como foi o ano passado. E realmente, com o custo que a gente está esse ano, custo de produção e as relações de trocas muito mais apertadas do que em anos anteriores, essa questão do cuidado com estar muito antenado com o clima, como que está a previsão, eu fazer dentro da janela adequada, fazer na melhor condição possível, né? Isso daí vai ser fundamental para que o desempenho ele também seja profissional, né? Para que ele consiga obter realmente sucesso ali, ele vai ter que ter muito mais cuidado do que ele vinha aí, que a gente já viu em anos anteriores, né? Mas acho que em termos de previsão climática, eu acredito que nós vamos ter boas produtividades. Acho que tudo indica que a gente não vai ter surpresa. Pelo menos até agora, né? Esperamos que seja um ano em relação à produtividade muito melhor do que o ano passado, se tratando de Mato Grosso, que a gente teve perdas significativas aqui no estado. Ok, gente, eu queria agora que vocês falassem um pouquinho de quais são os projetos aí. Você já comentou alguma coisa, mas se existe algo a mais da Mosaic que vocês visualizam aí para o futuro da empresa, dentro dessa parte de fertilizantes, o que vocês visualizam aí? Se há algo a mais do que você já apontou para a gente dos projetos. A Mosaic, ela lançou esse ano a plataforma Biosciences, que é muito voltado para o mercado de biológicos. Então, esse foi a grande visão da Mosaic agora, realmente, é investir nesse mercado. A gente já está com uma equipe focada já em todo o Brasil, amparando a nossa equipe de fertilizantes também, trabalhando em conjunto para desbravar essa área também de biológicos. Além de fertilizantes minerais e toda a linha que a gente tem de produto de performance, as commodities, mas esse seria o que eu teria de projeto, que não é projeto, já saiu do papel, já virou lançamento. Acho que o Edinarte também já pôde entender um pouco mais também sobre os produtos que nós temos. E a Agrícola Alvorada, Edinarte, tem dentro do setor aí, né, em que você está ali de fertilizantes, o que vocês visualizam daqui para frente dentro dessa área? Dentro do departamento de fertilizantes, a gente está olhando muito a questão de como a gente pode desenvolver novas atividades, né? Não só na área de fertilizantes, porque sempre quando a gente fala fertilizantes, ela está atrelada a determinadas culturas, né? Então, por exemplo, um grande investimento da Agrícola Alvorada está na planta de etanol, né, em Canarana. E junto com esse projeto aí tem também a questão da necessidade de milho. Então, por exemplo, dentro da cultura do milho, quais são os produtos que eu posso desenvolver, que eu posso trazer novas tecnologias, pensando em produtividade, melhorar a performance do produto dentro da propriedade. Novas alternativas, né? Que eu posso ter um produto que ele foi muito bem testado para a cultura da soja, do milho, mas, por exemplo, como o Darcy comentou aqui, né, na questão do sorgo, que é mais uma opção, você viabilizar uma nova cultura, uma nova fonte de renda para o produtor dentro de uma janela que ele possa extrair essa receita, essa produtividade, levando em consideração o solo, o clima, né? Por que não a gente testar novos produtos, melhorar a produtividade desses materiais também? Então, assim, o foco é muito onde a gente pode andar com novas culturas e onde a gente pode aplicar novas tecnologias. Acho que esse é o
Esse é o grande propósito, né, do departamento, de estar trazendo novas alternativas para a gente trabalhar dentro da agricultura. Aí a gente observa realmente essa frente de diversificar, né? O próprio sorgo, como a Ednarte falou, e outras culturas também, para quando a gente está nesse momento, né, de oscilação, de que o produtor fica um pouco inseguro, ter essas opções também. Uhum. E agora eu queria que você deixasse para a gente um recado para o produtor rural, um recado da Mosaic aí, da parte de fertilizantes, para esse produtor que está nos assistindo aqui. É que a Mosaic está ao lado dos produtores. A nossa principal meta é entender realmente quais são as necessidades dele, para estar ao lado dele, buscando parcerias cada vez melhores para tornar o dia a dia dos produtores mais fácil. Uhum. E você, Ednarte, o que você deixaria de recado para eles? Para a Agrícola Alvorada, né, é uma satisfação muito grande a gente participar de momentos como esse, levar um pouco do nosso trabalho para o produtor, né, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, e deixar que o nosso maior objetivo, né, é sempre ter a solução completa, né, atender ele em todas as suas necessidades, aquilo que for necessário dentro da porteira, a gente ter condições de atender de forma satisfatória e poder estar sempre ao lado do produtor, né, sempre oferecendo a solução completa para as necessidades dele. E também quem quiser, né, entender um pouco mais, saber quais são os produtos que vocês trabalham, enfim, mais detalhes aí a respeito de fertilizantes, é só procurar vocês, né? Tem toda a nossa equipe, cada filial nossa tem uma equipe técnica, tem o pessoal técnico. Se quiser conhecer um pouco mais profundo também, a gente está à disposição aqui, tanto aqui em Primavera como em todas as filiais nossas. A gente quer sempre mesmo estar ao lado, né, nessa questão da parceria, de manter essa parceria. Está sempre disponível aí para estar aprendendo juntos, né? Como a Janice disse, cada ano a gente passa por uma situação diferente e a melhor forma que tem é a gente estar colecionando aprendizados, né? Trazendo esses aprendizados, porque em 23 anos de fertilizantes eu nunca peguei um ano que fosse igual ao outro. A Janice também tem a mesma experiência, assim, muito mais experiência voltada para a área de indústria, também deve ter passado por isso também, né? Sem dúvida. Então, assim, é realmente isso, de estar ao lado. Né? Eu acho que esse é o passo fundamental nosso, de estar disponível para atender o produtor. Ok, gente. Janice, obrigada por vir até Primavera, por estar aqui conosco hoje. Obrigada. E que venham aí novos episódios, que você esteja presente mais vezes aqui conosco. Obrigada aí por ter aceito o convite. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Sempre um prazer. Foi um bate-papo, assim, fantástico. Adorei. Obrigada mais uma vez. Bom. E Ednarte, né? Não preciso nem falar nada, né? Espero você aqui mais vezes. Obrigada também por participar do nosso podcast. Obrigado, Veridiana. Obrigado a Janice, que se dispôs, desde quando eu convidei, ela se dispôs a estar aqui presente, né? Uma grande parceira nossa, como empresa, como pessoa, traz sempre alternativas aí para a gente. E agradecer essa disposição sua em participar aqui conosco, agradecer por esse momento também fantástico. Obrigado mesmo. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. E, gente, então esse foi o nosso bate-papo super interessante. A gente sabe que a gente poderia se estender mais e mais, mas eu acho que tem detalhes que às vezes é interessante o produtor ou quem realmente precisa, né, desses produtos entrar em contato direto com eles, que eles explicam mais detalhes e com certeza o assunto vai longe, né, gente? Mas quero agora, mais uma vez, fazer aquele pedido para você, para nos seguir aqui no nosso canal do YouTube, nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no @Momento do Campo e também, né, gente, estamos no Spotify. Se às vezes você não consegue acompanhar pelo YouTube, mas pode ouvir a gente pelo Spotify. E agradecer mais uma vez a nossa parceira aqui do podcast do Momento do Campo, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso. É uma empresa que oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades,
tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. Então, essa é a nossa parceira que está aí conosco já faz aí uns 2 meses. Eu agradeço mais uma vez pela parceria e, gente, aguardo vocês no próximo episódio do podcast do Momento do Campo. Até lá!